Boa noite, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Êxodo capítulo 29, a nossa leitura bíblica de hoje, Ontem foi de 28. Nós aprendemos lições valiosas ontem, hoje. Vamos ler aqui ver o que Deus tem para nós, então. Capítulo 29. Isto é o que lhes hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, ou seja, sem defeito, e pães asmos, bolos asmos amassados com azeite. Asmos é sem fermento, amém? E corcorões asmos untados com azeite, uma flor de farinha de trigo farás. E os porás num cesto e os trarás no cesto com novilhos e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seu filho e a seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirá Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo e do peitoral, e o cingirás com cinto de obra de artífice do éfode, e a mitra porás sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomará azeite da unção, e a derramarás sobre a sua cabeça, assim os ungirás. Depois farás chegar os seus filhos, e lhes farás vestir túnicas. E os cingirás com o cinto, e Arão e a seus filhos. Lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. E sagrarás Arão e a teus filhos. E farás chegar um novilho diante da tenda da congregação. E Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. E os degolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomará do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar. E todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho de sobre o fígado, ambos os rins e a gordura que houver neles, a queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e seu esterco queimarás com um fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes e lavarás as suas entranhas e as suas pernas e as porás sobre as suas vestes, sobre a sua cabeça. Assim queimará todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomará o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do carneiro. E o degolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus 2 filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E o resto do seu sangue espalhará sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e os aspergirás sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre seus filhos, sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também seus 2 filhos, e de seus 2 filhos com ele. Depois tomará do carneiro a gordura e a cauda e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro de consagrações, e uma fogaça de pão, um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porá nas mãos de Arão e nas mãos de seus 2 filhos, e com o movimento moverás perante o Senhor. Depois tomará das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. Tomarás o peito do carneiro das consagração que é de Arão, e com movimento e moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movimentados e alçados do carneiro, das consagrações que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque oferta alçada é a oferta alçada será dos filhos de Israel. Do sacrifício pacífico, sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes santas que são de Arão,
serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e consagrado neles. 7 dias o vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote, e em seu lugar, quando entrar na tenda da consagração para ministrar o santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. Comerão as coisas com que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho não as comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até amanhã, o que sobejar queimará com fogo. Não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme tudo que tenho ordenado. Por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício, pelo pecado para expiação, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás. E o altar será santíssimo, tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha misturada com a 4ª parte de 1 rim de azeite batido. E para a libação, a 4ª parte de 1 rim de vinho. E outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás com que a oferta da manhã, conforme a sua libação, por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar ali contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e a seus filhos, para que administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Sabe qual que é a preocupação de Deus? Aqui, separando Arão e seus filhos para o sacerdócio, ensinando como fazer a veste, agora como fazer o sacrifício, era perdoar o pecado do povo. E Deus não mudou. Deus continua preocupado com você. Você sabia disso, que Deus está preocupado com você? Ele quer perdoar você. Você pode perceber aqui que através do sangue, do cordeiro principalmente, teve uma hora que Deus manda que, passar na orelha, no dedo, santificação. Santificação. Para que eles não se apresentassem diante do Senhor de qualquer jeito, Deus falou: faça assim, conforme nós lemos, e eu santificarei vocês. Ou seja, quando nós tomamos uma atitude, ou quando damos um passo para Deus, Ele dá 2, 3 para nós. Quando chegamos até Deus, Deus se chega a nós. Você pode perceber, o Senhor falou: eu vou santificar Arão e seus filhos, para que administrem o sacerdócio, ou seja, para que me sirvam. Eu habitarei no meio dos filhos de Israel e serei por Deus. Você está vendo que nós, assim como Arão e seus 2 filhos, serão representantes de Deus. Serão aqueles que chegariam até Deus por causa do povo. Ou seja, quando servimos a Deus, nós temos responsabilidades. E se não fosse como Deus mandasse, Deus matava Arão, Deus matava seus 2 filhos, não tinha boca não. Se não fosse conforme Deus mandasse, irmão, Deus já fez todo jeito, ensinou eles a fazer tudo. Até porque se acontecesse que Deus não recebeu o sacrifício e Deus matasse eles no lugar santíssimo, ninguém podia entrar, então tinha uma corda para puxar. Deus ensinou a maneira, Se tivesse, não lembra do sino no capítulo 28?
Se o sino tivesse batendo, é sinal que ele estava vivo. Se acaso o sino parar de bater e não se mover mais, Deus rejeitou o sacrifício, matou o sacerdote e alguém com a corda puxava o sacerdote para fora do lugar santíssimo. Porque Deus, ele é perfeito em seus caminhos. Com ele não tem sombra de variação nem dúvida. Sabe o que eu aprendo aqui? Ou nós vivemos, ou procuramos viver, porque perfeito não é do jeito de Deus, ou nada. O Senhor estava falando, eu vou santificar eles, eu separei eles para que administrem diante de mim, né? E quando chegar a mim tem que trazer oferta. Você viu que eles não poderiam chegar na presença de mão abanando, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A preocupação de Deus ao separar sacerdotes era para oferecer sacrifício em prol do pecado do povo. Porque Deus sabia que o povo era perverso, que o povo era de dura serviço, que o povo era complicado. E o Senhor não quer que andamos na presença dele de qualquer maneira. Não é à toa que ele santifica os sacerdotes para servir ele. Ou seja, depois que Deus escolheu você para servir, antes de você começar a fazer, primeiro ele vai te santificar. Ou seja, sabe o que eu aprendo aqui? Que para nós servir a Deus, nós temos que deixar Deus trabalhar em nós primeiro. Que para nós pregar a libertação, primeiro nós temos que ser libertos. Que para nós falarmos de Jesus, primeiro nós temos que ter Jesus. Que para nós ministrarmos sobre a salvação, sobre a cura, sobre os milagres de Jesus, primeiro nós temos que ser milagre, primeiro nós temos que ser salvo, primeiro nós temos que ser aleluia de Deus, para depois levar ele para as pessoas. E é isso que aconteceu aqui. Deus falou, vão santificar, eles vão me servir e eu vou habitar no meio dos filhos de Israel, porque eu serei o Deus dos filhos de Israel, eu serei o Deus de vocês. E saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirei vocês da terra do Egito. Eu sou o Senhor Deus. Eu tirei vocês de lá para habitar no meio de vocês. Deus mostra nesse texto que Ele quer estar conosco. E para Ele estar conosco, tem que ter santificação. Ei, tem que ser perdoado, tem que ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Agora eu vou explicar isso aqui para encerrar o vídeo. Antigamente, eles tinham que sacrificar animais, conforme o pecado de cada um ou do povo. Aí, essa lei agora mudou. Agora não precisa sacrificar mais nada. Sabe por quê? Porque o próprio Pai sacrificou o seu próprio Filho, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nome dele é Jesus. Hoje Deus não quer mais sacrifício. Deus quer a nossa obediência hoje em dia, somente. Deus não quer mais nada. Deus não quer que nós se mata, que nós mata animal, que nós derrama nosso sangue, não. O Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, já foi sacrificado. Já foi derramado o seu sangue para a remissão dos pecados. Então, para nós chegar diante de Deus, primeiro, nós temos que passar pelo Cordeiro. Primeiro, nós temos que reconhecer o sacrifício do Cordeiro de Deus. Primeiro nós temos que ser lavados e remidos pelo Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Para nós se apresentar diante de Deus, tem que ser através de Cristo. Porque não tem como chegar a Deus se não for por Jesus Cristo. E Ele mesmo disse isso, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ei, hoje você não precisa sacrificar mais nada, nem a tua própria vida, você não precisa nem se matar. Porque Cristo já deu a vida dele por você. Agora entrega a sua para Ele hoje. Não perca seu tempo. Olha o processo que o povo tinha que fazer para receber perdão. Hoje é mais fácil. Não precisa levar teu boi, tua vaca, teu jumento para ser sacrificado. Não precisa levar mais nada. Deus não quer o teu dinheiro. Deus não quer o teu carro. Deus não quer a tua casa. Deus quer você. Deus quer que você se entregue. Deus quer que você o busque. E primeiro você vai ser a obra para depois fazer a obra. Porque primeiro Ele te santifica e depois Ele te usa a sua vida. Deus não vai te usar de qualquer maneira. Quem usa as pessoas de qualquer jeito é o diabo. Primeiro Deus santifica, primeiro Deus prepara, primeiro Deus molda, primeiro Deus ensina e depois Deus leva para fazer a obra. E se alguém prega contrário, então não é bíblico. Porque primeiro é uma preparação de Deus. Não é de qualquer jeito que Deus quer que nós façamos as coisas para Ele. Amém, meus amados irmãos? É o que aprendo aqui hoje através desse texto. Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por causa dos nossos pecados.
Deus quer que nós andamos diante dele, né, limpos. E só somos limpos através de Cristo. Pastor Hamilton, mas não pecamos. A Bíblia diz que pecamos. Se nós disser que não tem pecado, nós é mentiroso. Mas se alguém pecar, diz a palavra, que nós temos um advogado para com o Pai. E é Jesus, o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quando você errou, você pisou na bola, você errou, então vai até Cristo. Ele te perdoa e te lava e te leva até o Pai. E que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite, deixa like nesse vídeo, compartilha. E não esquece de se inscrever se você não é inscrito ainda. Vamos ler a Bíblia inteira conosco? Amém? Outra coisa, pastor Hamilton, eu quero ajudar essa obra para que ela possa, crescer, para que o pastor possa aí melhorar a edição, para que o pastor possa fazer mais. Por quê, irmãos? Tudo hoje em dia gera gasto. Mas eu não preciso, tá bom? Entenda uma coisa. Eu não preciso do seu dinheiro, tá? Eu só preciso que você compartilhe esse vídeo, sabe por quê? Porque há pessoas precisando. Mas você sabe por que eu falo aqui sobre isso? Porque tem pessoas que são abençoadoras e que elas sentem de Deus e não tem como ajudar. Então leia a descrição desse vídeo se você sente de Deus, amém? E deixo bem claro, eu não preciso, Deus não precisa, simplesmente a obra precisa, amém? Então se você sente verdadeiramente de ajudar, fica ao seu critério, leia a descrição desse vídeo aqui e que Deus abençoe a todos. Outra coisa, amanhã eu quero te ver aqui no capítulo 30 de Êxodo, amém? Eu já falei para você, não quero o seu dinheiro, não quero o seu carro, não quero a sua casa, eu quero a sua companhia, para juntos crescermos na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a todos.